Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde, amados irmãos e irmãs, paz de Cristo e amor de Maria. Hoje a palavra de Deus para nós está no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 5 a 7. Hoje é o evangelho do dia, tá? Mas eu gostaria de ler, o versículo 7 com você. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus para nós hoje, meus irmãos, é lembrar que o reino de Deus está próximo. É trazer para o nosso coração que Jesus está voltando e nós precisamos nos preparar. Nós nascemos para um chamado. Um deles é propagar o reino de Deus, é ajudar uns aos outros a ir para o céu, eu sempre digo isso. Nós nascemos com uma vocação, olha só, nascemos com uma vocação, então eu e você, nós temos, cada um sabe da sua vocação, então muitos são chamados para ser pai, mãe, esposa, marido, para ser sacerdote, religioso, religiosa. E nós nascemos com dons, talentos e habilidades também, olha só. Então não posso dizer que eu não nasci com nada, eu nasci por acaso. Nós não nascemos por acaso. Estamos aqui para ajudar uns aos outros a nos encontrar, para voltarmos para Deus. Viemos de Deus, isso é bem claro no livro de Gênesis, e precisamos voltar para essa unidade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Precisamos voltar para contemplar essa glória, certo? E ainda mais, é possível que, se nós buscarmos o Espírito Santo, é derramado sobre nós todos os dons do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa para nós nesse dia. Porém, nós estamos vivendo um momento de muita apostasia. As pessoas não querem saber de Deus, estão rejeitando Deus. As pessoas não acreditam mais, as pessoas estão desanimadas. Se você perguntar hoje para uma pessoa, eu não digo jovem não, tá? É qualquer pessoa. Quem é você? Ela vai dizer, olha, ela vai fazer uma ligação à vida profissional dela. Então, eu sou professor, por exemplo. Eu sou médico. Não. Quem é você? O que você está fazendo aqui? Ela não sabe responder. Porque ela ainda não reconheceu que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós não fomos largados neste mundo. Se você verificar no livro de Isaías, eu deixei aqui já separadinho, você pode ler depois, o livro Isaías 43, 44, tá? Mas você vai ver que o Senhor vai dizer assim, eu te chamo pelo nome, és meu. Essa mensagem é para mim, é para você. Porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Se você nunca se sentiu amado, a partir de hoje você é amado. Sinta-se amado por Deus. Mais adiante ele vai dizer, sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meus servos que eu escolhi. Deus escolheu a mim e a você. Amém? Ou seja, mais aqui adiante, não temas, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi. A palavra de Deus, ela não vive no passado, é no presente. Então, quando ele fala Jacó, ele fala o meu nome, ele fala o seu nome. O Senhor nos escolheu. Vamos lá no livro, deixa eu ver se está aberto aqui. João, capítulo 17, versículo 17. Aqui o Senhor Jesus está orando antes da paixão dele acontecer. Então, antes dele viver aqueles mistérios dolorosos que nós contemplamos no Rosário, antes disso acontecer, o Senhor Jesus orou pelos discípulos e ele lembrou de nós. E eu vou mostrar isso para você. No versículo 17 vai dizer, santifica-os pela verdade. Ele está pedindo para o Pai santificar.
Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mais adiante. Não rogo somente por eles, os discípulos, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Gente, isso é muito lindo, isso é muito forte. Meu amado e minha amada, Jesus, ele nos olha nos olhos. Acho que falei certo, né? Jesus, ele olha dentro dos nossos olhos. Depois eu vou trazer uma passagem para você, justamente desse ponto, para você não esquecer. Mas Jesus nos chama pelo nome. Eu acredito que em Isaías, Deus vai dizer que o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Antigamente, né, quando a gente não tinha celular, quando a gente não queria esquecer o número de alguém, o nome, nós escrevíamos, né, na mão, justamente para não esquecermos. Então, Deus, ele não esquece de nós. Jesus nos enviou. Então, a nossa maior missão, dentre todas essas que a gente conversou aqui, é proclamarmos o reino de Deus, falarmos desse amor de Deus, certo? E nós temos que ser testemunhas de Cristo, é por isso que estamos aqui reunidos ouvindo a palavra de Deus, né? Apesar de estarmos um monólogo, só eu falando, mas eu quero que você reflita também, depois pegue a palavra, leia e deixe Deus falar com você, e aí vai se tornar um diálogo, né? Mas para que isso aconteça, para que nós possamos nos tornar testemunhas de Cristo, como nós vimos aqui na palavra de Deus, eu tenho que buscar viver a unidade de Cristo. Eu preciso me despojar do homem velho e deixar que Deus me refaça, faça de mim um novo homem. E eu preciso de uma intimidade com Deus. Para que isso aconteça, é preciso haver essa intimidade com Deus. E para que haja essa intimidade com Deus, eu preciso viver a santidade. Eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso, claro, vai acontecer a santidade dia após dia, mas eu preciso, para ter intimidade com Deus, eu preciso abandonar o pecado. Todas as atitudes, todos os pensamentos, tudo que vem, que é carnal, tudo que deriva da carnalidade, aí você vai ver o que é carnal, os frutos da carne, você pode encontrar no livro de Gálatas, eu acredito que é o capítulo 17. Mas passeie pela palavra de Deus, leia, reze, faça uma leitura orante, tá? Então assim, eu preciso me entregar de corpo, alma e espírito. Eu vi uma mensagem hoje de um padre, eu até anotei aqui, que dizia assim: o que muda a nossa vida não é o que Deus nos dá. Então, bens materiais, conquistas materiais, não é isso que muda a nossa vida. É tão certo quantas são as pessoas que têm uma conta recheada, né? Tem dinheiro sobrando em conta, tem casas, carros, assim, são pessoas ricas. Não é errado ser rico, tá? Mas tem tudo, mas são infelizes porque não se encontraram com Cristo. Então veja, o que muda na nossa vida não é o que a gente consegue no âmbito material, mas isso só faz diferença na nossa vida material. Mas o que muda a nossa vida é o que Deus nos pede. Gente, isso é muito forte. O que o Senhor tem pedido para nós? Uma vida de santidade e fidelidade com Ele. Mas eu só consigo quando eu abandono o pecado, como nós falamos, e nos aproximamos de Deus, buscamos uma intimidade com Ele. Vocês estão compreendendo? Isso é muito forte, gente. E nós precisamos viver tudo isso para sermos testemunhas. Igualmente Ele nos fala na palavra de Deus. Então, para que nós sejamos salvos e a nossa família, precisamos ter esse entendimento, buscar essa fidelidade com Deus pela força do Espírito Santo. Lembre-se, Jesus está voltando. O reino dos céus está próximo. Quer vejamos Ele no céu com toda a sua glória, quer a morte chegue.
E eu vou lhe dizer mais, o dia mais importante da nossa vida é o dia da nossa morte. Porque é o dia que nós iremos nos encontrar com o Pai, com o nosso Criador, com o nosso Senhor. E esse encontro vai acontecer conforme a nossa vida aqui na Terra. Então, se eu quero entrar no reino dos céus, eu tenho que viver esse reino de Deus aqui na Terra, buscando uma mudança de vida. Então, que nós não percamos tempo e busquemos em Cristo essa nova vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.